Tá no ar mais um Pergunte ao Doutor, que é quando a gente traz aqui os nossos convidados médicos das mais diferentes especialidades, às vezes advogados, enfim, alguém que seja especialista em sua área, para, de alguma forma, tornar as entrevistas cada vez mais úteis e vocês saberem, a gente aprender com eles, né? E quanta contribuição isso já deu aqui nas mais diferentes situações e especialidades, quando a gente foi descobrindo uma série de coisas. A medicina e a ciência andam muito rápidas, que eu diria que o próprio médico, se ele não for um sujeito conectado mesmo na profissão ali, até ele se perde com as novas descobertas, novas medicações, terapias, tratamentos, essas coisas todas. Agora, imagina a gente que é leigo, então, né? E é bom saber. E principalmente saber aquilo que em outros tempos, por muito tempo, até que chegasse à sua cidade uma coisa mais moderna, um procedimento mais moderno, isso demorava um tempão e quem quisesse tinha que ir a grandes centros e tal. Hoje as coisas estão chegando muito mais rápidas, né? Em todas as especialidades e na cardiologia intervencionista não é diferente. Então, as coronárias semi-entupidas, entupidas, que eles vão desentupindo por métodos cada vez mais práticos e menos invasivos. Isso é muito rápido, até para os médicos, né? Quem dirá para nós. Então, vamos aprender um pouco e saber, principalmente, eu acho que esse é o grande propósito da entrevista, saber o que nós temos aqui bem perto da gente. Para alguém que já esteja precisando, alguém que amanhã venha precisar de procedimentos como estes, sobre os quais nós vamos falar, e que é bom saber que nós temos aqui mesmo, pelas mãos de profissionais altamente estudados e interessados no assunto, e no nosso próprio hospital, no setor de hemodinâmica aqui, que hoje realmente faz frente aí a centros muito maiores, enfim, e tudo isso está tão perto da gente. É bom saber que nós temos tudo isso bem pertinho da gente. Por isso que nós vamos falar com o Dr. Said Assaf Neto, cardiologista intervencionista. Bom dia, Dr. Said. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui e falar um pouquinho da nossa especialidade que vem avançando tanto e trazendo tantos benefícios aí para a população mundial e aqui para Matão também. O nosso serviço, acredito que tem trazido aí grandes inovações e grandes benefícios para toda a nossa população. Com certeza. Eu tentei aqui trazer também o Dr. João Orávio, né? Para que estivesse aqui com a gente. Acho que a agenda dele aí não bateu, mas numa outra oportunidade a gente o traz também. Mas fica o registro aqui de que essa dupla aqui né? Tá fazendo um enorme sucesso na região inteira. Eles atuam aqui e em outras cidades, como Araraquara, por exemplo, né? E a gente ficou impressionado ao vê-los, né? Trabalhando. Eu, particularmente, aqui vai um testemunho, né? Até por um procedimento recente aqui que é bem pioneiro, né? Na nossa região e que confiei a esses médicos, entre eles o Dr. Said, mas também Dr. João Rave e Dr. João Tinoco. Dr. João Eduardo Tinoco. Isso. Jamais vou esquecer esse nome também. O nome de vocês jamais vou esquecer, porque essa turma é que está dando uma respiração nova para mim, de uma coronária crônica, isto é, totalmente fechada e que talvez requeresse aí uma cirurgia invasiva, ponte safena, enfim, essas coisas todas que eu não entendo, mas que foi resolvida com essas novas técnicas, e o que é melhor, aqui mesmo na nossa região, né? Mas vamos falar primeiro de hemodinâmica, porque quando se fala hemodinâmica, a gente entende, muitos poderão entender hemodinâmica. Esse negócio deve ser de atividade física. Não. O que é hemodinâmica, afinal de contas? Olha só, Darcio, a hemodinâmica e a cardiologia intervencionista é uma subespecialidade da cardiologia, tá? Então, são os métodos que a gente consegue fazer diagnóstico através de um catéter, né? Através de medidas de pressões, enfim. Por isso que se chama hemodinâmica. E a intervenção, que é a cardiologia intervencionista, que são aqueles procedimentos que nós conseguimos atuar para resolver algum problema, alguma situação, né? Nós, para chegarmos até aqui, para ser cardiologista, intervencionista e hemodinamicista, nós fazemos clínica médica 2 anos, depois da faculdade. Depois isso. Ainda. Cardiologia clínica, né? Então nós somos cardiologistas de base, 2 anos,
e de 2 a 3 anos de cardiologia intervencionista e hemodinâmica, Pra que ser aí o que são vocês- os procedimentos. Que Para pra ser o que vocês fazem hoje. Para você ter ideia, hoje no Brasil nós temos cerca de 1.300 a 1.400 cardiologistas intervencionistas da nossa sociedade. Poucos. E 4 deles estão aqui. Sou eu, o João Orávio, o Sérgio Berti. Isso. E hoje nós temos o Renato Sanches, que Também. é um garoto novo que está integrando a nossa equipe. Que está formando a equipe aí. Então, 4 desses 1.300 estão na nossa região. É uma formação extensa, é mais prolongada, inclusive, do que a medicina, né? E que é tão fascinante porque diariamente nós temos inovações nessa área por catéter, né? O que a gente fazia só, que era o desentupimento das coronárias, principalmente nas situações de infarto, Que já não era pouco. que já era muito, né? Hoje nós ampliamos essas intervenções por catéter para as intervenções que a gente diz estruturais. Então, as válvulas do coração, hoje nós conseguimos implantar novas válvulas por catéter de forma minimamente invasiva. Pela veia. Eu falo como leigo Pela aqui. artéria, né? A grande maioria pela artéria. Mas aqui no punho, No punho. faz um cortezinho no punho. Uma E punção, por né? aí vocês trocam a válvula de um coração. A Aqui em válvula, Matão- como a gente precisa de um calibre um pouco maior, a gente vai pela artéria da perna. Tá, Aqui em mas- Matão a gente faz. Nós já temos quase 30 válvulas implantadas aqui em Matão. Aqui em Matão trocam a válvula do coração por uma veia. Por uma veia, vai. Que aí todo mundo entende, né? Vocês são médicos, têm a obrigação de falar certinho. A gente aqui, como leigo, pra gente é permitido falar de um modo bem simples para ser entendido. Por uma veia, a partir de uma veia aqui na região da virilha, aqui Isso. nessa região. Os caras vão lá e trocam a válvula do seu coração, meu amigo, com toda a segurança e sem as complicações. Com resultados extremamente satisfatórios, né? A TAV, que a gente chama, que é esse implante valvar aórtico, é algo assim muito gratificante, porque são geralmente idosos de alto risco cirúrgico, né? E quanto mais a população envelhece, maior a prevalência desse tipo de anomalia, porque na verdade é uma degeneração da válvula, ela envelhece e ela não abre e fecha mais normalmente. Então há necessidade de uma ou troca cirúrgica ou por catéter. Então, isso se avançou muito, que esses pacientes mais idosos que tinham um altíssimo risco cirúrgico de abrir o peito, de ficar com uma internação prolongada no hospital, hoje eles são submetidos a essa terapia e, olha, pode acreditar, em torno de 24 horas a gente consegue dar alta para o paciente, ele está em casa, né? Então, são pacientes geralmente muito fragilizados, com muita falta de ar, porque o sangue não passa do coração pela válvula. E é uma satisfação muito grande que aquele idoso volta a fazer suas atividades normalmente. Eu me lembrei, para falar em idoso, do primeiro caso que vocês fizeram aqui. Porque eu também, quando fui fazer há uns 2 anos um cateterismo com vocês, um senhorzinho em quem vocês fizeram a troca da válvula, ele foi lá se despedir dos médicos, do doutor Said, do doutor... E aí ele falou, até logo, muito obrigado, senhorzinho e tal. E foi quando o doutor João me falou, esse aí é aquele um. Primeiro caso que nós fizemos aqui. Já são 30. Já são quase 30. Aqui em Que Matão. legal, hein? Né, a gente tem um apoio do hospital, né, as pessoas do João Marquesan e da Denise, que sempre nos apoiaram a trazer essas novas terapias, porque não é fácil porque gera um custo, né, para o hospital, enfim. Claro. Existe uma luta para que os convênios autorizem essas terapias, que já tem benefício comprovado, enfim, mas ainda existe um certo Quem custo. sabe pelo SUS, né? Hoje até tem uma portaria pelo SUS de TAV, né? Mas ainda não atinge o valor que as empresas podem fornecer esses produtos. Mas a gente tem feito algumas TAVs pelo SUS, né? Com algum apoio aí da Secretaria, da DRS, da Secretaria de Saúde, né? Bom, aí até aqui nós falamos de procedimentos de até então feitos aqui, troca de válvula, as reaberturas, enfim, de coronárias, eu falo semi-obstruídas, enfim, né? São aquelas lá que acho que ficam na faixa de 70% a 90% comprometidas, não é isso? Em torno de 70% ao nosso olho, assim, né? Existem algumas medidas que a gente faz pelo nosso equipamento, que é um equipamento muito moderno, inclusive. Então, aquelas lesões acima de 70% que geram algum sintoma, nós realizamos a angioplastia, né? Que aí a gente vai por uma artéria do punho, em 99% dos casos, hoje em dia, por uma punção só,
e você vai lá com um fiozinho, desentope e se coloca assim um stent, que também hoje em dia são muito modernos. Que muitos né? falam molinhas. É uma molinha. É. Eles falam que parece em miniatura, o bobs que as mulheres usavam para fazer. É Isso, algo parecido exatamente. com aquilo, mas em miniatura. E lógico, o material não é plástico, né? É material. E é quando aquela molinha, então, ela abre a artéria do cidadão e, poxa, você ganha uma vida nova ali. E nesse caso aí, por testemunho aqui meu, absolutamente indolor. É impressionante. É indolor. Você não sentiu nada? Não. Não. Nada. E agora, mais recentemente, vocês estiveram juntamente com o doutor João Tinoco. Eduardo Tinoco, que é o Bambambam, mas esse na área Dessas oclusões crônicas. as que já foram fechadas por infarto, está lá já totalmente fechada. Para estas, então abriu o peito do cidadão, não é isso? Antes, né? Abriu o peito inteiro. Você acha que tinha que tirar um pedaço de artéria retira-se uma ponte de safena, às vezes a mamária, né? Reconstruída. Não é que a cirurgia hoje em dia saiu Ela ainda vai ser feita. Ela tem o seu campo e tem as suas indicações, né? Mas nós avançamos tanto nessas áreas, quer dizer, você tem uma recuperação aí em 24 horas, você estava em casa, né, Daércio? Com um furinho pela radial. Foi meu caso. Aliás, vou mostrar para vocês a cicatriz que ficou 15 dias depois que eu fiz isso. Eu tinha uma totalmente fechada, esses caras aqui, essas feras aqui que abriram. É pioneiro aqui na região isso, né? Isso. O João Tinoco... Não tem cicatriz de nada aqui, ó, 15 dias depois, gente. Os caras foram lá no pertinho do coração, abriram tudo. E aí põe o stent depois, né? Coloca o stent. Na verdade, hoje em dia, a gente acaba se subespecializando ainda mais. Tamanha é a diversidade de terapias que nós temos dentro da hemodinâmica. Então, por exemplo, eu sou um cara que, dentro da equipe, sou o especialista na TAV, na válvula que a gente coloca... Ah, você está nessa especialidade. Isso. E assim como o João Tinoco veio para cá, eu vou lá no serviço dele orientar eles a fazerem TAV. Vocês têm essa troca. Quer dizer, você ensina lá essa questão da troca da válvula. E ele vem para cá para ensinar essa técnica de reabertura das oclusões crônicas, né? E ele é o cara assim que na América Latina é a fera. É a fera. É a fera. O cara mais experiente. E aí nós propusemos para ele, olha, gostaríamos de ter a sua presença aqui no nosso evento, né? E tenho esse caso aqui, que foi por isso que eu te chamei. O meu caso, lembrou da minha coronária aqui. Falou, olha, o carburador do Maverick desse cara aqui tá meio fechado, tem que dar uma mexida no giclê aqui, dá uma olhada. Eu falei, esse cara aí vai dar certo, e deu. E deu certo. Muito bom, hein? Que habilidade do João Tinoco. Foi. E agora isso, vocês vão fazer aqui também, como é? A gente vai iniciando um treinamento, né, na realização disso. Claro que existem alguns casos como o seu, que anatomicamente era muito complexo, que nós necessitamos da ajuda de uma pessoa mais experiente como o João Tinoco. Então, a depender do caso, às vezes ele vai continuar vindo a nos auxiliar. Mas nós já fizemos alguns cursos, ele mesmo promove alguns cursos lá em Linhares, né? Que eu e o João já tivemos a oportunidade de participar. Então, nós já estamos meio que treinados e realizando algumas oclusões crônicas aqui dentro da nossa instituição do Hospital de Matão. É tudo gente que os caras iam ter que abrir o peito do sujeito. E quanto tempo demora uma recuperação dessa numa ponte safena? A média de internação da cirurgia cardíaca é em torno de 7 dias, né? 7 a 10 dias. Mas a cicatrização toda, já que é invasiva... Demora. Demora. Não dá para falar que não demora, que não é uma recuperação mais lenta, porque você tem uma abertura do peito, você tem retirada de safena, da mamária, né? Você tem colocação de drenos, enfim. Então, é uma recuperação, obviamente, muito mais demorada do que uma cirurgia minimamente invasiva. Essa nossa entrevista certamente está interessando muito para alguém que já tem esse problema ou está achando que tem alguns sinais aí, está vendo já com o teu cardiologista e tudo mais, e deve estar se interessando, porque, poxa, se eu precisar disso aí, que bom que já tem aqui e tal. Mas é só para este público? Não é. É para muita gente que acha que não tem nada, como eu. Eu não sou hipertenso, nunca tive dor no peito.
E quando eu fui ver o meu esôfago aqui, por causa de refluxo, sei lá o que, ela deu lá, como é que é? Ateroma na aorta, calcificação na aorta. Coronária, não sei o quê. E o meu médico, doutor Valmir, que cuidava do meu esôfago aqui, estava fazendo tratamento de esofagite, falou, é bom você procurar até o cardiologista, porque isso aqui tem alguma coisa. E aí fui, e ao procurar e fazer o exame das coronárias, meus amigos, aqui tinha uma, acho que com 80 e poucos por cento, a outra 95%, e a outra nem existia mais, eu nunca tive dor. Isso me assustou, né? Porque acho que muita gente, não que eu desejo que tenha, não, mas não custa dar uma olhada aí, porque tem também esse tipo de situação silenciosa, né, doutor? O que a gente tem são alguns fatores de risco para a doença arteriosclerótica, né? Todos nós nascemos com placa de ateroma, já temos, só que elas se desenvolvem e causam a doença arteriosclerótica secundárias a alguns fatores. Hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, genética é um dos fatores principais, né? Então, história familiar de doença coronariana mais jovem, então você deve procurar um cardiologista para fazer uma avaliação, né? Às vezes tem gente que, meu pai infartou com 35, 40 anos, né? Teve uma morte súbita, faleceu nessa idade. Você deve procurar um cardiologista fazer uma avaliação, porque a genética é muito importante. E, obviamente, outros fatores que a gente... A vida que a gente leva. A vida, né? O estresse, comida, o cigarro, a alimentação, a falta de exercício físico, sedentarismo. Então, e nós observamos que depois da pandemia foi um boom de doença coronariana, porque as pessoas acabaram ficando mais sedentárias, mais estressadas, enfim. A doença arteriosclerótica é uma doença inflamatória, né? Então, o estresse causa inflamação. Então, ela pode ser secundária ao estresse, né? E, obviamente, as pessoas ficaram em casa, não fizeram exercício. Então, nós tivemos um boom, né, de doença coronariana, inclusive em pacientes muito jovens, né? Para todos os médicos que vêm aqui, eu guardo sempre uma entrevista do povão. Eu chamo de entrevista do povo, baseada em mitos ou até verdades, coisas que o povão fala, mas sem entender disso. Então, para você, eu vou perguntar, nessa sequência de perguntas assim, o povo fala que no frio acontece mais problema cardiológico, de coronário e tal. Olha, toma mais cuidado aí, não toma vento no peito, porque no frio é que o pessoal tem infarto, morre, sei lá o que e tal. Isso é o que o povão fala. É mito ou verdade? Verdade. Isso está comprovado cientificamente, porque no frio a gente tem uma vasoconstrição da artéria, né? Então ela aperta, vamos dizer assim. Então, se você já tem uma placa ali de 40%, 50%, tem um risco de entupir totalmente. No frio, nós nos alimentamos com alimentos mais gordurosos, né? Também pode levar a infarto, né? Nós realizamos menos exercício físico, também pode levar a infarto. Então, basicamente, essas três situações contribuem para o aumento realmente da incidência de infarto nessa época, né? Outro conceito popular é aquele de que, rapaz, o cara lá faleceu, foi fulminante e ele morreu. Mas o cara tinha 40 e poucos, 50 anos, 50 e poucos anos. E teve um infarto numa senhorinha, num senhor lá de 80 anos e, no entanto, não foi fulminante. E aí o povo fala assim, porque o coração do cara mais novo tá bombando forte, e aí quando vem o infarto dá uma cacetada. E a pessoa de 80 anos tem o coração trabalhando mais levinho. É mito ou verdade? Mais ou menos, porque assim, o jovem, ele geralmente não tem uma doença coronariana difusa instalada. Então, se ele tem um entupimento súbito, ele não tem outras regiões que levam sangue para aquela região do coração que entupiu totalmente, né? O idoso não, como ele vai tendo um estreitamento mais crônico, aquilo vai estreitando, o próprio organismo lança mão de colaterais, que é uma nova rede de vasos, de encanamento que leva sangue para aquela região. Inclusive esse é o caso, que você tinha uma oclusão crônica de coronária direita com uma colateral, que até nós viemos por ela para poder desobstruir. Então, o jovem, resumindo, quando ele fecha a artéria, ele tem mais chance de ter algum evento, uma arritmia que cause a morte,
porque ele não tem essa rede de colaterais, ao contrário do idoso. Tá? Entendi. Bom, mas como eu estava dizendo aqui, o fato de você não ter sintomas nem nada não significa tanto assim, porque de repente o problema está lá e você vai dizer, mas eu nunca senti nada, eu também não sentia. E depois eu percebi por quê. Posso estar enganado, mas é uma sensação minha. Nunca senti nada, nenhum desconforto e tal. Mas por quê? Eu fui restringindo minha atividade mais vigorosa, física, porque provavelmente a hora que eu tentava fazer isso eu tinha um desconfortozinho, então eu limitei abaixo daquilo a minha atividade e eu vivia muito bem. Mas se eu fizesse um esforço mais para valer, ia doer. Ia mostrar que eu tenho um problema. Então é isso aí. Acho que principalmente quem é meio sedentário, muito cuidado. Às vezes você pensa que está tudo bem, porque você não está chegando perto do seu limite para sentir realmente se a máquina está boa. Claro. Tá certo, doutor? Perfeito, é isso mesmo. Acho que na situação pós-pandemia, né, que as pessoas ficaram muito sedentárias, o ideal é sempre, a partir dos 35, a depender da história familiar, fazer uma avaliação com um cardiologista, né, e um acompanhamento. Hoje o que a gente vê também é muita gente indo para as academias, acabando tomando energéticos, estimulantes, sem uma avaliação adequada do cardiologista. E aí acabam falando, fulano de tal infartou por conta da vacina, aqueles mitos, enfim. E não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Então... Doutor, eu tenho visto no noticiário aqui, já vi várias matérias, se não li inteiro, eu vi manchetes, que deixavam entender que nos últimos anos tem crescido muito o número de pessoas bem mais jovens com problemas cardíacos e coronários. Isso é verdade? Isso é verdade por conta dos hábitos de vida, né? Por conta da alimentação, principalmente. Fast food. O fast food chegou e sim. Tomou conta. A questão do sedentarismo, né? Enfim, acho que esses dois fatores, e além do estresse, né? Que eu já comentei que é um fator inflamatório que aumenta a chance de doença cardiovascular, de doença arteriosclerótica, de infarto, né? Então, nós temos visto que com a modernização da população, às vezes isso gera essa situação de uma maior incidência de infarto. Agora, doutor, o senhor falou de cigarro, o senhor falou de alimentação industrializada, de uma série de causas. Mas esta geração aí, eu posso estar enganado, mas eu nunca vi uma geração que bebesse tanto como essa. Desculpe. Não que seja a regra, mas que é quase uma regra que o sujeito, para ser aceito no grupo de amigos, nas baladas, não sei o que, ele tem que encher o pandu de cachaça, sei lá, de cada bebida aí que tem. E daí vem a minha pergunta. Isso pode resultar em hábitos que mais adiante, ainda que seja mais adiante, retroceda ainda mais a idade, torne paciente desse tipo de coisa as pessoas cada vez mais jovens? Dércio, existem duas situações, a doença arteriosclerótica e a doença do músculo cardíaco, que são as miocardiopatias, né? Então, a doença arteriosclerótica, parece que o álcool é até fator protetor. Então, se você, por exemplo, tomar uma taça cheia de vinho, principalmente vinho tinto, reduz a chance de você ter um infarto todos os dias. Com moderação. Então, uma taça até relativamente... Não, mas eu tô falando de cachaceiro mesmo, da turma que sai pra balada, bebe até a Agora, última. o exagero no álcool, ele acaba... ele é tóxico para as células do coração em si. Tá? Então, o músculo cardíaco fica fragilizado e dilata. Faz uma miocardiopatia alcoólica e isso pode dar uma arritmia, que é uma parada cardíaca, e as pessoas falam, morreu de infarto, mas às vezes não é. Morreu de uma dilatação do músculo cardíaco, aí secundário ao álcool. Né? O que os jovens hoje utilizam muito é muito estimulante. O que a gente vê é que... Nas baladas, né? Nossa, energético, cigarro eletrônico, bala, um monte de coisa que... Fora drogas novas sintéticas, hein, doutor? Isso sim rompe a coronária, às vezes faz uma dissecção da coronária e causa um infarto. Então, esse tipo de estimulante, sim. O álcool por si só, em relação ao infarto, não. Mas em relação à dilatação do músculo cardíaco, ele tem atuação. Tá? A depender da qualidade, né? Da quantidade. Porque tomado com moderação... Ele é até protetor para infarto. Protege, né? Isso. Ok.
Perguntas, Adalberto? O Daércio, prestando atenção aqui no doutor, aliás, é muito bom o doutor estar aqui com a gente. Isso mostra como que o hospital nosso evoluiu tanto nessa área. verdade. Eu falava, doutor, dias atrás aqui com o Daércio, meu pai, já falecido há 15 anos, aqui no Hospital de Matão, e a gente não tinha uma hemodinâmica aqui. Necessitou de fazer um cateterismo, angioplastia, não deu tempo. Infelizmente, veio a óbito. E é muito bom a gente tratar desse assunto, Daércio, e a gente fica feliz, como eu fico feliz. Se fosse hoje, talvez meu pai ainda estaria com a gente. Pois é. Quantas vidas vocês salvaram aqui em Matão com esse procedimento, e graças a toda a diretoria do hospital, ao João Marquesan, todos que passaram pela diretoria, que implantaram aqui em Matão a hemodinâmica. E falo aqui com tranquilidade, sem falar de puxa-saco, mas com orgulho da gente ter os melhores profissionais aqui no Hospital de Matão. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando agora o programa, Daércio, está pensando, poxa vida, como que evoluiu e como foi rápido. Em menos de 20 anos, me corrija, doutor, 20 anos, me corrija se não foi isso, nós já temos aí esse avanço na medicina, que antes a gente falava de uma cirurgia, como aconteceu com meu pai. Há 11 anos atrás, antes do óbito dele, em Ribeirão Preto, ele fez essa cirurgia. Ele abriu todo o peito, tá? E a recuperação demorou coisa de 90 dias, viu, doutor? Foi uma coisa prolongada. Tirou uma veia, vou falar na linguagem popular, tirou uma veia da perna, tá? E implantou no coração. Ele teve um infarto. Um pedaço, né? O coração dele ficou como se fosse uma bexiga nesse infarto que ele teve. Esse procedimento foi feito lá em Ribeirão Preto. Ficou 90 dias ele em casa, todos os cuidados necessários. E hoje, como o Daércio passou, graças a Deus, bem mais rápido, 24 horas em casa. Então é interessante tratar desses assuntos, saber que a gente tem isso no Hospital de Matão, que é um hospital referência para a região. Né, eu queria só fazer um comentário que, assim, em relação ao infarto, que é a situação... Hoje, no Brasil, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. A principal? A principal, ainda é, tá? Principalmente secundária a infartos, né? Desde que eu cheguei aqui em 2013, foi logo depois que abriu o serviço aqui em Matão. Eu vim, inclusive, para integrar a equipe por conta desse serviço, né? Por conta da iniciativa dos empresários, da Denise Minelli, enfim, do César, na época diretor clínico, da abertura desse serviço de hemodinâmica. Então graças a esse serviço, eu vim para a região, porque eu sou do Paraná, sou de Maringá. Você é de Maringá? Aí eu fui chamado a integrar a equipe aqui. E desde o início, desde a abertura, a ideia era levar esse serviço 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E esse serviço funciona essas 7 por 24, 365 dias por ano, para poder resolver essas situações de infarto, que são as situações mais dramáticas. Então hoje nós temos uma equipe super preparada para atendimento, né? A nossa equipe de enfermagem, não só os médicos são preparados, mas a enfermagem tem que ser preparada para isso, para o atendimento rápido e seguro. E nós temos, graças a Deus, tido grandes resultados aí, porque a angioplastia primária, que é correr lá, fazer o cateterismo quanto antes, quando o paciente chega infartado, salva a vida, assim. Eu imagino. É algo impressionante. E tá? dizer a vocês Dentro da medicina, eu acho que não tem terapia que é tão efetiva como a angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. Né? Então, faz 11, 12 anos que nós temos isso aqui em Matão. Graças a todos esses esforços aí para poder trazer isso. Muito bom, hein? E eu sou testemunho de que não é só Matão que ganhou com isso, não, porque cada vez que fui fazer procedimentos lá, você fica numa sala lá conversando com outros pacientes, gosto de ficar batendo papo. Mas eu conversei com gente de Bitinga, Itápolis. Região toda, né? Hoje a região toda vem tudo pra aqui. Todo mundo saiu ganhando. É uma região muito grande, muito ampla. Até outras regionais de saúde. Alguns médicos têm uma proximidade e confiam no nosso serviço, na eficácia do nosso serviço e têm caminhado. Então, temos pacientes da região de Jaú, Bariri, vários que vêm para cá. Né? Bebedouro, né? Que não contemplam a nossa DRS, mas acabam vindo para cá por conta dessa efetividade do nosso serviço aí. Perguntas? Doutora Lúcia, nossa ouvinte acompanhando através da internet, ela pergunta: dor no peito e formigamento nas mãos, o que pode ser?
Não que seja, mas A dor típica vamos dizer assim, de um prenúncio de um infarto é o que a gente chama de angina, né? Angina de peito. Que é uma dor geralmente em aperto, né, do lado esquerdo, né, do tórax, que irradia para o membro superior esquerdo e acompanha-se de formigamento, às vezes sudorese, suor no frio. lado esquerdo. Suor frio. Essa é a dor típica, tá? E se acompanha de algum exercício físico. Você anda, sente aquela dor, aquela opressão, melhora, tá? Isso é um prenúncio de um infarto, né, se for uma dor bem típica assim. Claro que tem pacientes que são diabéticos, por exemplo, ou muito idosos, mulheres também que têm formas atípicas de manifestação. Falta de ar, cansaço fácil, né? Os diabéticos, como as terminações nervosas sofrem alterações por conta do diabético, às vezes não tem dor, né? Mas a angina típica de peito é essa. Dor em aperto, irradia para o membro superior esquerdo, suor frio, náusea, vontade de vomitar, né? Parece que tem hora que vai fechar a garganta. Às vezes pode para o pescoço, para a mandíbula. Mandíbula, isso. Essa é a dor típica do peito. Se ela está tendo essa dor com formigamento, precisa procurar Era bom você procurar logo, né? Vai lá. Procurar um cardiologista, ou se estiver tendo em repouso, aí tem que procurar o pronto-socorro, né? Porque se ela estiver em repouso sentindo isso, aí pode ser um infarto. Né? Tem outra Muda pergunta tudo. aqui, Daércio. O Eduardo Redígulo. Ele pergunta quanto ml de vinho por dia é bom e se pode ser vinho doce ou seco. O melhor é o seco, porque o doce pode causar diabetes, né? E tinto? Vinho tinto. Os Por outros conta não. dos Os fenóis, outros nem que tanto. tem propriedade de evitar a liberação de radicais livres, enfim. E causar inflamação da placa e infarto. Né? Entendi. Em torno de 500, 600 ml. É bastante. Dá meio litro mesmo. Você vai virar uma alcoólatra, dá pra virar Uma taça cheia de vinho. meia garrafa aí, pra mim já tonteia, velho. Mas nesse caso aqui, a Rosana Basílio, ela pergunta o seguinte: tomar vinho todos os dias, não vamos ter problemas com o fígado? Também. Você tem que pesar na balança, né? Tem que tomar cuidado. A vida é assim, né? É uma balança, né? O negócio, nem tudo é só prazer, né? Parece que todos os órgãos têm seus ônus e bônus. Né? Alguma pergunta aí pelo WhatsApp também, Felipe? A Sirlene, ela falou que já tem histórico na família por morte decorrente ao infarto. Aí ela fala que toda vez que ela toma café, ela sente o coração acelerar. É para se preocupar, doutor? Não me parece, né? O café ele pode acelerar um pouquinho o coração, né? Fazer vasodilatação, inclusive. Doses moderadas de café também são protetoras, né? De infarto. Mas não é uma queixa típica, né? Palpitação. Né? Mas se ela tem história familiar, é o que eu falei. Sempre é bom, a partir dos 35 anos, aí, fazer um acompanhamento cardiológico regular. Outra pergunta dentro daquelas perguntas comuns, simplórias e tudo, que vem do povo e tal, que é sempre bom a gente saber se é mito ou verdade. E até porque estamos no frio. E muita gente sai e abre o peito pro vento frio e tudo mais. Né? Ele saiu de um lugar lá mais quentinho, aí ele vai, até põe uma blusa, mas larga o peitão aberto. Se a gente sabe que o coração é um músculo e que deve sofrer influência térmica também. Se é verdade mesmo que isso aí pode chegar ao estado, inclusive, de um infarto. Pode. Pode? Pode. É verdade? Então porque não é esse mito, choque não. térmico, principalmente esse choque térmico em tempo seco, causa vasoconstrição das artérias coronarianas. Né? Então Faz sentido. faz sentido. Ainda mais essa diferença térmica súbita pode causar um infarto. Nós Tem que tomar sabemos que o cuidado. frio entra principalmente pelas extremidades da pessoa, orelha, nariz, pé. E as mulheres têm um pé frio que eu vou te contar. E parece que é. Não sei se tem alguma comprovação. Precisa se aquecer. Mas as mulheres têm um pé gelado que eu vou lhe contar. Muito bem. Então nós sabemos que no frio não se exponha tanto a esse choque térmico no peito. Mas e o frio que entra, por exemplo, pelos pés? É bom acomodá-lo numa meia e tal? É bom também. É? Toda Independente forma da de idade frio, da independente pessoa. da idade, é importante que você saia muito aquecido para evitar essa vasoconstrição das artérias aí. É porque eles falam que o pé que é coisa de velho. Esse negócio de pôr meia no pé no frio é coisa de velho. Mas em qualquer idade, então. Qualquer né? idade. Qualquer idade. Você não gosta de meia, compra uma pantufa de um coelho, assim, aquelas pantufas que tem duas orelhas de coelho, assim, né? E tal, que seja, mas não permita que esse frio entre
no seu organismo. Ok. Não, aqui encerrou. Aqui fechou aí também? Fechou. Informações, perguntas encerradas, Darcy. Legal. Doutor, tem alguma coisa que é importante dizer dentro desse tema? Ou da especialidade de vocês, daquilo que vocês já estão fazendo aqui, ou dos próprios problemas típicos de coronárias e tal, que eu não tenha perguntado e aproveitando eu acho que a gente abrangeu muita coisa aqui das doenças coronarianas. O que nós temos é avançado muito nas doenças estruturais, né? Por catéter, o tratamento delas. Então, uma delas é essa estenose aórtica, que nós fazemos a TAV. Em breve devem chegar as válvulas que nós vamos implantar em outras posições do coração, na posição mitral, na posição pulmonar a gente já implanta, na posição tricúspide a gente já implanta. Na posição pulmonar? São válvulas do coração. A gente tem 4 válvulas no coração, né? A mais comum de alterações é a válvula aórtica, que hoje nós já tratamos por catéter. Mas tem outras 3 válvulas que nós que em breve estamos vocês também vão trazer. fazendo esses tratamentos, tá? Existem outras terapias, por exemplo, um paciente que tem uma indicação de anticoagulação por fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum na população. E ele tem sangramentos. Hoje em dia a gente tem uma prótese que nós vamos lá no local onde se forma o trombo e colocamos um guarda-chuva para evitar que haja o desprendimento desse trombo, embolização e secundário pode correr um AVC, um derrame, enfim. Sem a pessoa precisar ficar tomando anticoagulante, por exemplo. Hipertensão arterial, difícil de controlar. Hoje nós temos um catéter que nós vamos nas artérias renais. Alta pressão, a pressão e alta? Conseguimos, pressão alta. E conseguimos, através de choques, reduzir a liberação de adrenalina, de catecolamina. E isso está comprovado que reduz a pressão arterial e reduz o número de medicamentos a serem tomados. Você vai tomar uma vida inteira. Então existem inúmeras terapias hoje sendo realizadas, né? A grande maioria delas nós já temos aqui e as que nós não temos estamos lutando para trazer, né? Fora carótida, que nós colocamos stent, aneurisma de aorta, que nós implantamos endoprótese. Tudo isso nós fazemos aqui em Matão. Tá? Gente, fantástico. Doutor Said, o que você, o doutor João Horácio, o doutor Beth, nesse caso aí também o doutor Renato, o doutor João Tinoco, enfim, o que vocês têm em comum que a gente nota? A paixão pelo que faz. Em qualquer profissão a gente percebe, eu falo sempre isso aqui, em qualquer profissão dá para você saber quem é o cara que está vivendo só do diploma que tinha, que conseguiu, e o cara que ama o que faz. Que aí está a grande diferença. E no caso da medicina, eu sempre digo, existe um médico que talvez tenha se tornado médico por conveniências familiares, sei lá o quê. E existe o médico humanista e o cara que é apaixonado pelo que faz. E vocês têm muito isso em comum, né? Vocês não fazem aquela medicina que foi importante, mas não era tudo, que é aquela da faculdade, do mundo acadêmico. Só para ter uma ideia, você próprio está dizendo que no fim, para ser especialista nisso, você estuda mais 5. 7 anos. 7 anos. Enquanto que nas outras especialidades, não precisa tanto assim. Isso mostra que vocês fazem medicina por paixão. Então é muito bom saber, né, que em Matão mesmo nós temos gente assim. Quer dizer, de 2013 para cá, elas foram 10 anos. Eles poderiam estar na hemodinâmica fazendo os primeiros passos lá de sempre, atendendo a mesma situação de sempre. E vocês viram o que aconteceu com a hemodinâmica do hospital e com esses médicos maravilhosos. Os caras evoluem todo dia. Isso é muito bom para quem precisou, foi muito bom. É muito bom para quem suspeita que vai precisar. E é muito bom, ainda que não use, melhor assim, por sinal, saber que tem por perto um hospital tão bem dotado e profissionais que fazem com tamanha paixão aquilo a que se dedicam. Então eu quero, além de agradecer pela sua entrevista, parabenizar vocês todos e dizer que é tranquilizador tê-los aqui por perto da gente, né? Eu que agradeço muito a oportunidade e sempre que precisar aqui, estarei à disposição. Espero que não precise mais da gente, mas também se precisar, com o maior prazer. É isso aí. A toda a população de Matão, da região, a gente sempre está disposto. É isso que você falou. A gente tem muito prazer no que faz, tá? Porque não é fácil
às vezes acordar 3, 4 dias na semana de madrugada, fazer um infarto, voltar no outro dia trabalhar. Então você tem que ter prazer mesmo. E a gente tem avançado muito graças a esse prazer em buscar, é o que você falou. Muito bom. Tanto que fazemos eventos aqui e hoje a região toda vem aprender com a nossa equipe. Aqui? Quero dizer que no centro cirúrgico, lá de um procedimento que eu fiz, tinha os universitários. Foi ao vivo, né? Foi ao vivo, transmitido ao vivo. Tinha os universitários também acompanhando, aprendendo com eles lá. Negócio fantástico. Então, eu quero dizer que vou sempre rezar pela saúde de vocês, viu, doutores? A gente vai precisar de vocês sempre muito saudáveis, viu? Com boa saúde, né, doutor médico? Vai cuidar da gente. Muito obrigado, viu, doutor? Por tudo, antes de mais nada, né? Pelo carinho demonstrado no meu caso pessoal, mas, sobretudo, por essa dedicação e, com isso, quem ganha toda a nossa população, eu repito, não só de Matão, mas da região inteira que está vindo para Matão para cuidar do coração, cuidar das coronárias. Grande abraço, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Ele já chegou agora há pouco, ele falou, vamos cuidar daquela outra? Vamos devagar. Obrigado, doutor Saíde, mais uma vez. Obrigado. Grande abraço, viu?